Olá! O Concílio Vaticano II foi tão marcante para a Igreja que faz dias que nos inspira para os nossos diálogos. E a primeira parte da Gaudium et Spes, As Alegrias e as Esperanças, um dos documentos conclusivos do Vaticano II, vem colocar algumas questões. Quem é este homem? Quem é esta mulher? O que a Igreja pensa? Essas perguntas todas estão lá no número 11 da Gaudium et Spes. Na verdade, a Igreja do Concílio Vaticano II estava diante de uma pessoa humana moderna e nos inícios da pós-modernidade. E qual era a concepção moderna do homem e da mulher? Numa verdadeira revolução em relação às concepções medievais, a filosofia moderna havia colocado o homem no centro de todas as coisas. Priorizou-se o quê? A subjetividade humana frente à objetividade. Um racionalismo que absolutizou a razão humana frente à fé religiosa. Assim, a pessoa humana ficou só diante de si mesma e reduzida a si mesma. Eu penso, logo eu existo, disse Descartes, iniciando este novo caminho filosófico. Eu existo como ser pensante e tudo mais está colocado sob a dúvida. E essa nova concepção produziu uma cultura moderna que expressava o antropocetismo, principalmente pela afirmação da liberdade e da autonomia da pessoa, que rejeitava todas as tutelas. A tutela da religião, a tutela do poder monárquico, hereditário, do poder absoluto, a tutela da metafísica, a tutela da moral objetiva. E nada que viesse de fora do homem era digno de ser aceito pelo homem. Então, sua autonomia era sua dignidade maior. Ele se tornava o quê? Um sujeito absoluto de sua história, de seu destino. E a razão humana era a sua única luz para o conhecimento da verdade. E essa razão exprimiu-se então de modo admirável na descoberta do método científico experimental em busca do quê? Do conhecimento da natureza, depois conjugado com as ciências matemáticas, desenvolvendo-se no que nós conhecemos hoje como uma ciência moderna em todos os seus ramos e a consequente avalanche do progresso tecnológico que é a ciência aplicada. É o mito do progresso, que era capaz de resolver todos os problemas, responder todas as perguntas do espírito humano. E no terreno da política e da convivência humana em geral, a afirmação da autonomia de cada ser humano e, portanto, na rejeição de todo tipo de tutela, criou o quê? A democracia como sistema de governo político, a autodeterminação dos povos contra o colonialismo e afirmou e elaborou o Código dos Direitos Humanos, que é uma expressão fundamental de igualdade entre as pessoas. E quando o concílio iniciou seus trabalhos em 62, a pós-modernidade também já havia iniciado e ela resultava de um desencanto em relação aos frutos da modernidade. E a maior acusação contra a racionalidade moderna haviam sido as duas grandes guerras mundiais, os horrores do nazismo que havia realizado o Holocausto dos judeus. A tragédia da destruição de Hiroshima, de Nagasaki pela bomba atômica, a Revolução Russa de 1917, encantada pela ideologia marxista, fruto também da racionalidade moderna, onde horrores vinha se mantendo mediante um regime brutal e ditatorial. Do outro lado estava outro filho da modernidade, a ideologia liberal, levada à prática pelo capitalismo, o qual se nutriu e ainda se nutre da pobreza, da miséria, da fome de centenas de milhões de seres humanos pelo mundo afora. Como ainda ser otimista diante da razão humana que, deixada a si mesmo, havia sido e ainda é capaz de tais horrores, de tais desumanidades? É complicado isso, né? Por isso, nós vamos continuar essa nossa conversa no próximo Diálogos. Tchau!